Olá, bom dia, gente, tudo bem? Então, essa semana nós estamos falando sobre a casa de Zadok, sobre um sacerdócio que Deus escolheu para ser santo, ou que também se santificou durante um tempo, que está se santificando nesses dias também. Mas, se nós se dermos de conta, tanto no capítulo 44 de Ezequiel, quanto no capítulo 48, Deus fala uma coisa muito importante. Deus diz que tem um tipo de sacerdote que não se desviou. E no 48 fala que existe um tipo de sacerdote santificado. E o nome que ele dá para essas pessoas são os filhos de Zadok. Vamos abrir novamente ali em Ezequiel 44, verso 15, que diz assim: os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário. Bom, se existem ou se existiram sacerdotes que cumpriram as prescrições, se ele está separando esse tipo de gente, é porque existem sacerdotes que não cumpriram. Quer ver um pouquinho? Olha aqui. Aqui fala assim, deixa eu ver, no capítulo 44 mesmo, fala sobre isso. Deixa eu ver onde é que está aqui, para levar para você. Diz assim, no verso 10 de capítulo 44 de Ezequiel: os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para servir. Mas, sempre tem o mas, né? Porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo. Olha como Deus é bom e misericordioso. Esses caras adoraram outros deuses. Esse tipo de sacerdote, eles levaram o povo a adorar outros deuses, mas Deus, pela sua tremenda misericórdia, ainda fará com que eles sirvam em determinadas coisas. Porém, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que viveu em idolatria, não se aproximará dele. Olha isso. Então, por que Deus está falando isso? Deus está falando isso porque ele tem dois tipos de sacerdócios, ou dois tipos de sacerdotes. Um que extremamente se desvia daquilo que ele quer, e um outro, como os filhos de Zadok, que entrarão em sua presença para servir à sua mesa. A pergunta que eu te faço é essa manhã: que tipo de sacerdócio você está executando? Que tipo de sacerdócio, e melhor até, que tipo de sacerdote nós somos? Filhos de Zadok ou o outro tipo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar essa manhã para você. Ok? Outra coisa muito legal aqui, é que, como falamos ontem, no capítulo 48 de Ezequiel, fala que ele está distribuindo as terras, né, para os sacerdotes e para
as tribos de Israel, porém, o lugar que ele escolheu para ele mesmo, o lugar que o Senhor escolheu para ele, será dos filhos de Zadok, os caras que não se desviaram da sua presença. Então, eu quero que você entenda, é sobre isso que eu vou falar essa manhã. Existe um tipo de sacerdote que se desviou e um tipo de sacerdote que não se desviou. Mas para entender o porquê que Deus trocou, o porquê que Deus chamou Zadok, o porquê Deus escolheu a linhagem de Zadok, é preciso entender sobre a queda do sacerdócio. E é sobre isso que eu quero falar contigo essa manhã. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27. Vamos lá. Bom, creio que você conhece a história de Eli. A palavra de Deus diz no capítulo 3, vamos abrir ali, ó, capítulo 3 de 1 Samuel. Deixa eu abrir aqui contigo. Diz assim, 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes, ou seja, na época de Eli, o profético tinha se afastado da casa. A voz profética, as visões, a palavra profética tinha se afastado da casa de Deus. E então, quando não há profecia, como diz lá em Provérbios, o povo se corrompe. E era exatamente isso que estava acontecendo na época de Eli, ou na época em que Samuel é levantado. A visão não era frequente. Visões, ou seja, profetas que tinham visões, profetas visionários, né? Como é que diz aquela palavra? Visões, tá? Tipo, era raro. A palavra de Deus era rara. A palavra profética não estava sendo liberada na casa de Deus. E então o povo corrompeu. Mas não só o povo corrompeu. O sacerdócio se corrompeu. Porque o sacerdócio afastou da casa a palavra profética. Olha o que acontece. Vamos voltar lá para o capítulo 2, verso 27. Os filhos de Eli eram desviados e Eli não se manifestava. E quando chamava atenção, não chamava da maneira certa, né? Então Deus levanta um profeta, sem nome, sem face, chega diante de Eli e diz assim, verso 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa do teu pai? Quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Ou seja, Deus estava dizendo para Eli através do profeta, eu escolhi a tua casa, eu te escolhi, eu escolhi Arão, eu escolhi Levi para ser a tribo que iria me servir como sacerdote. Eu te escolhi, Eli. Eu escolhi, verso 28, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a escola sacerdotal diante de mim, ou seja, a estola que representava todas as tribos de Israel. Você era o representante de Israel diante de mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizessem na minha morada. E você, por que honra mais os teus filhos do que a mim?
para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então não era só os filhos de Eli que roubavam e comiam aquilo que era santificado ao Senhor, Eli também se aproveitava disso. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a tua casa, a casa do teu pai, andaria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, e porém desprezarei os que me desprezam. Deus tinha feito uma promessa à casa de Levi, Deus tinha feito uma promessa à linhagem de Arão, mas agora ele está dizendo: longe de mim tal coisa. Cara, eis que vem dias, verso 31, em que acabarei com o teu poder e com o poder da casa do teu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da tua casa chegará à velhice. Olha isso, gente. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Meu Deus! Deus levanta um profeta para confrontar Eli. E Deus está dizendo: eu não quero mais essa linhagem. E Deus não está falando da pessoa do sacerdote, tá? Deus está falando da linhagem do sacerdote. Eu não quero mais os teus filhos, os teus netos, eu não quero mais. Deus não está falando só de quando um pastor erra, ou do líder em si. Deus está falando: vocês, a tua família deve dar exemplo. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Por causa do erro dos filhos, Eli morre. Você sabia disso? Por causa que os filhos cometiam pecados abomináveis diante de Deus dentro do templo, e são até chamados de filho de Belial, filhos de Belial. Imagina sacerdotes que serviam ao templo, chamados de filhos de Belial. Será que não acontece isso hoje? Líderes que servem dentro da igreja, será que também não são filhos de Belial? Por roubarem a parte santificada que é para Deus? Deus está mudando esse sacerdócio. Deus está acabando com aqueles que carregam o manto de Eli. Deus está acabando com a linhagem. Escute, Deus está acabando com uma linhagem. Sabe por que com uma linhagem? Porque Deus é um Deus de gerações, é um Deus geracional. Escute, vamos ler mais. Mas agora ele, ao mesmo tempo que ele acaba, ele diz: eu vou acabar com essa linhagem de sacerdócio. Eu vou acabar, eu não quero mais ver vocês servindo minha casa. Agora no verso 35 ele diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no meu coração e mente. Eu lhe edificarei uma casa estável. Olha lá, corroborando com Ezequiel 48. Eu vou dar aos filhos de Zadoques uma parte que é minha. Um lugar dentro de um lugar, como falamos ontem. Eu lhe edificarei uma casa estável, ou, em outras versões, uma casa firme. A casa que Deus está levantando nesses dias será uma casa firme, uma casa de posicionamento, uma casa que não negocia valores. Uma casa, entenda, e quando fala de uma casa
marido, mulher, filhos. Uma casa que não negocia valores. Deus está levantando, sabe? Deus está levantando famílias sacerdotais, linhagens sacerdotais. Esse é o plano de Deus, cara. Olha, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no meu coração e mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, uma casa firme, e ele andará diante de mim e do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da tua casa, está dizendo, todo aquele que restar da tua casa, ó Eli, vai se inclinar diante desse sacerdote fiel, para obter uma moeda de prata, um bocado de pão, e dirá, peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. E é isso que estava acontecendo lá em Ezequiel 44, 12, né? Que a gente leu ali. Tipo, Deus tinha os sacerdotes, filhos de Zadok, que entrariam na presença, mas tinha um tipo de sacerdote que tinha adorado outros deuses, que eram descendentes de Eli, que não serviriam à mesa, mas serviriam aos portões. Exatamente isso que está profetizando o profeta que veio ali, um profeta sem rosto. Não sabemos o nome desse profeta, mas ele traz uma palavra de decreto sobre a vida de Eli. E tudo o que ele profetiza acontece. Sabe, quando Deus diz que está acabando com uma linhagem sacerdotal e fala no versículo 35, suscitarei para mim um sacerdote fiel, ele está falando da linhagem de Eli. Ele está falando, da linhagem de Zadok. Ele está falando que está levantando um sacerdócio fiel, uma casa firme. E eu declaro que, em nome de Jesus, essa casa firme será a tua casa. Amém? Amanhã continuamos falando sobre isso.